Então, moçada, hoje é um vídeo importante aqui no canal, então é por isso que eu peço que vocês fiquem comigo até o final e que já deixem o like aqui para engajar mais o vídeo no algoritmo do YouTube. E, se possível, comentem também para que o engajamento seja ainda maior. Hoje eu quero explicar por que é um erro acreditar que a política econômica que vem sendo implantada no Brasil desde 2015 não está dando certo. É um erro acreditar que a ausência de crescimento econômico é ruim para a burguesia. É por isso, por exemplo, que a gente vê burgueses, como representantes dos bancos, no caso do Itaú, elogiando as condições econômicas que estão postas no Brasil. Em suma, eu quero dizer por que a crise é funcional para os capitalistas. Porque vejam bem, gente, num momento de crise, cai a massa de lucro se não existe crescimento econômico. Só que, por um outro lado, e é o que eu quero demonstrar aqui, pode aumentar a taxa de lucro, ao mesmo tempo que diminui a necessidade de investimento. Como assim? É que o lucro pode aumentar em relação ao capital investido. Acontece uma alteração na composição do quanto de capital é necessário para fazer as coisas. Isso é uma coisa que tem relação com investimento, com tecnologia. É o que os economistas chamam de relação capital-produto. O que eu estou querendo dizer? Que o importante para os capitalistas é o quanto deste PIB é parcela de lucro. E aí a gente tem que pensar que PIB é um fluxo. Portanto, seu crescimento requer necessariamente investimento. E aí a gente tem que pensar um ponto. Os nossos investidores são historicamente constituídos dentro de uma relação com o mercado externo, um mercado que está estrangulado enquanto a capacidade de investimento. Então o que eu estou aqui começando a tentar sustentar com vocês é que se a taxa de lucro diminui, o crescimento econômico não é assim tão interessante. Ainda mais se os capitalistas têm a opção do rentismo, com segurança, e também se eles têm opções de negócios, como, por exemplo, ondas de privatizações e outras coisas, como, por exemplo, também utilizar mais a máquina do setor agrícola, burlando e passando por cima de acordos e questões ambientais. Essa relação com o investimento não pode passar despercebida, porque se há demanda, a necessidade de investimento por parte dos capitalistas é contínua, porque os capitalistas são forçados a investir justamente por causa da mecânica da concorrência. Além daquilo que todo mundo já sabe, né, gente? Quando o investimento em juros tem uma taxa de retorno maior do que o investimento na economia real, não há por que o capitalista continuar se arriscando a todos os problemas que podem acontecer no investimento na economia real. Porque reparem bem, o crescimento econômico mudou as relações de trabalho, aumentou aquilo que os economistas chamam de custo unitário do trabalho. Isso evidentemente exerce uma pressão sobre os lucros e foi reflexo da política de longo prazo, do aumento real no salário mínimo da classe trabalhadora. Portanto, gente, produzir uma crise é um elemento que potencialmente altera as relações de trabalho. Vamos lembrar que o milagrinho brasileiro aí, do período lulopetista, fortaleceu a renda e o consumo dos mais pobres. Portanto, isso fez uma explosão, sobretudo no setor de serviços. Ambiente de pleno emprego gera mais poder de barganha para a classe trabalhadora em relação à classe capitalista. Porque sim, nós tivemos aí um período de crescimento acelerado. A questão é que esse crescimento não desenvolveu o setor de transformação, a indústria. Também não desenvolveu uma agricultura high-tech. Os lucros cresceram, mas não se desenvolveu um setor de serviços complexos. Não houve crescimento da produtividade. Então o que a gente tinha? Entre os capitalistas, pressão, produtividade estagnada e economia crescendo em setores de demanda inelástica, de rendimentos decrescentes, custo da mão de obra aumentando, pleno emprego, formalização
do trabalho, rede de proteção social ampliada e crescimento, mercado aquecido. E isso quer dizer, então, minha gente, lucros pressionados pelo custo unitário do trabalho e pela necessidade constante de investimentos causada, entre outras coisas, por um mercado aquecido. Só que agora pensem nisso num país onde o crédito é caro. Crédito caro, necessidade de investimento e centralidade do capitalismo estrangulada, sendo essa centralidade intimamente ligada com os nossos capitalistas, ora, isso não poderia ter dado boa coisa. Esse crédito caro no Brasil é uma aberração na atual conjuntura. Contudo, ele existe por causa da estrutura do nosso sistema financeiro. E essa estrutura se mantém assim por razões políticas que envolvem os interesses de grandes grupos de poder que concentram esse poder e têm interesse em manter essa estrutura, permitindo esse tipo de juro alto e, portanto, crédito caro. Então, se vocês estão reparando, a classe burguesa ela vai reagir à política econômica que existia no Brasil, pressionada por uma necessidade de aumentar a taxa de lucro. A questão é que não foi somente a classe burguesa a reagir. A classe média também precisou se envolver para que a classe burguesa conseguisse. E foi exatamente o que aconteceu. Porque se os capitalistas tinham motivos para querer mudar a política econômica, a classe média também tinha seus motivos. O primeiro ponto que eu quero chamar a atenção aqui é que a renda que cresceu no momento de crescimento foi a renda dos mais pobres. O grande volume de empregos gerados foram empregos sem especialização. E a classe média, micro e pequeno empresária sofreu muito com o aumento do custo unitário do trabalho e com a formalização. Então, mercado aquecido, concorrência, formalização também gera demanda de justiça do trabalho. Tudo isso pressionando demais os lucros dessa classe média pequeno burguesa. Para a classe média assalariada, dois problemas. Um é o emprego ameaçado, estagnação de crescimento da economia em setores que demandam especialização fora do serviço público. E no serviço público, uma explosão da concorrência nos concursos, justamente por causa da insegurança fora do setor público. Um outro problema persistente para a classe média é a falta de oportunidade para os jovens. E esse é o reflexo do desenvolvimento da nossa economia de lojinhas. Como eu disse, os empregos que cresceram foram os empregos sem especialização. Tradicionalmente, não os empregos buscados pela classe média. Acabou que a gente teve uma junção de interesses. O dos capitalistas, que queriam diminuir o poder de barganha da classe trabalhadora, aumentar seus lucros sem fazer investimentos. Lembra que eu falei lá no início, né? A centralidade do sistema requerendo uma maior transferência da riqueza da periferia para lá, as ligações da nossa classe capitalista com o estrangeiro, pois é a serviço disso o que está acontecendo aqui também. Então, os interesses dessa classe capitalista com os interesses da classe média, que foi a que menos percebeu os avanços do período de crescimento e que apenas saltou aos seus olhos o discurso da classe capitalista. E a classe média, né, gente, sonha em ser a classe capitalista e ela só se sente parte da classe capitalista quando partilha do discurso da classe capitalista, porque o discurso da classe capitalista é a única coisa que a classe média pode, de fato, compartilhar. E o outro ponto é esse, né, gente? A maior concorrência para entrar no serviço público, um maior custo dos serviços sem especialização, como cabeleireiros, faxineiras, taxistas, ainda somados a maior escassez de empregos qualificados para os jovens, maior concorrência para os filhos da classe média para a entrada numa universidade pública. Enfim, gente, tudo isso fez com que a classe média não conseguisse perceber o que ela conseguiu ganhar, por exemplo, com o aumento do crédito, com mais acesso ao consumo. Porque na prática, maiores salários mesmo nesse período só para a classe média funcionária pública. Isso não quer dizer que a classe média pequeno burguesa também não teve
uma fatia dos lucros quando o país estava crescendo. Sim, teve, mas de todos os grandes lucros do período, a menor parte ficou com a classe média pequena burguesa. E se vocês entenderam, a vida para entrar no serviço público ficou bastante mais difícil. E acontece que a partir do momento que acaba aquela fase do crescimento acelerado, a vida da pequena burguesia, classe média dita empreendedora, ficou realmente bastante mais difícil. Resumindo, o impacto, as melhorias do período bom aconteceram sobre os mais pobres. Isso veio com mais direitos, mais salário, mais empregos, mais consumo, mais crédito, ascensão social. Os ricos, no período bom, ganharam muito, mas depois de um tempo de mercado aquecido, começou a não compensar os riscos que o aumento do poder de barganha da classe trabalhadora infringiam. Assim, houve uma pressão sobre a taxa de lucro e, portanto, um rearranjo da economia pareceu um bom negócio para a classe capitalista. E aí a gente tem que pensar o seguinte, tá, mas por que com a economia crescendo, dando certo, de repente, no meio de toda essa conjuntura, a demanda diminuiu, a economia desacelerou? A demanda diminuiu porque os capitalistas convenceram o governo a mudar o rumo da política econômica. Convenceram o governo a frear os gastos. Se o setor externo não está gastando, a única fonte de crescimento pode vir do gasto público. O déficit público é o ganho do setor privado. E aí, né, gente, o resto é história. A classe média, como vimos, comprou o discurso. Ela também tinha lá seus motivos. E é claro, né, gente, nossos capitalistas não estão deslocados do resto do mundo. A parte politicamente dominante está no mercado financeiro e essa precisa garantir a transferência da riqueza gerada aqui na periferia do sistema para a centralidade. Bom, a gente sabe que isso vem da superexploração do trabalho e isso se materializa na transferência que rola através do mercado financeiro. A outra parte do poder político influente no país vem dos setores tradicionais da nossa economia, que é o setor agroexportador. Um setor que, como vimos também, não tem nada a perder, aliás, tem a lucrar com as políticas ambientais dessa nova matriz. E é isso, né, gente? Capitalistas e classe média exercem grande pressão na opinião pública. Controlam a mídia, controlam os postos de trabalho, induzem a opinião da classe trabalhadora em estado de alienação. A opinião dominante é a opinião da classe dominante. E o recado desse vídeo é: a política econômica que vem sendo implantada no Brasil desde 2015 vem rigorosamente dando certo. Não é porque não há crescimento do produto que os capitalistas não estão satisfeitos. Nunca houve um derretimento do poder de barganha da classe trabalhadora tão rápido no Brasil. A seguridade do rentismo foi assegurada. O agro continua sendo pop. E cessou a necessidade de investimento. Se alterou completamente a relação de poder de barganha mesmo, entre capitalistas e trabalhadores. Se conseguiu o buscado aumento da taxa de lucro. Tá ok, galera? Esse vídeo é uma tentativa de explicar o que está acontecendo na nossa conjuntura econômica à luz da teoria da dependência e da visão marxista de mundo. Também vai estar aqui na descrição um vídeo do professor Franklin Serrano, que é professor da Universidade do Rio de Janeiro, onde ele coloca muito bem a parte onde explica essa política através disso que eu chamei aqui de tentativa de aumento da taxa de lucro dos capitalistas. Se você gostou do vídeo, curte, compartilha com os seus amigos, se inscreve aqui no canal e clica no sininho para receber as nossas notificações. E é claro, seja um dos nossos apoiadores. Vai estar aqui embaixo na descrição também o link do nosso Apoia-se para você tornar-se um dos nossos mecenas e assim colaborar para a manutenção do Saia da Matrix. Eu não poderia continuar aqui na internet produzindo conteúdo se não fossem os meus apoiadores que sustentam o canal. Se você não quiser apoiar no Apoia-se, também tem aqui na descrição do vídeo
o link do nosso site e lá outras formas para estar colaborando com o Sai da Matrix. Valeu, moçada. Falou aí. Até a próxima.